Olá, hoje o tema é alienação parental. Esse tema é especialmente para os papais e mamães que têm que dividir a guarda com seu filho ou filha, criança ou adolescente, com outro genitor, certo? Primeiramente, eu vou te explicar o que é alienação parental. Alienação parental é uma interferência psicológica na criança ou adolescente por um dos genitores, pelos avós ou por quem tem autoridade, fazendo com que a criança ou adolescente repudie o outro genitor, dificultando inclusive a convivência familiar entre ambos. A lei de alienação parental, ela prevê algumas formas de alienação e eu vou dizer aqui para vocês quais são essas formas de alienação. A primeira delas que eu vou ditar é a desqualificação que o genitor faz do outro para a criança, tirando toda a autoridade parental, certo? Dificultando essa autoridade parental sobre a criança. Outra é dificultar o contato da criança com o pai ou com a mãe, certo? Normalmente isso ocorre para quem tem a guarda da criança. Então, quem tem a guarda da criança não pode estar dificultando com que o outro genitor que quer ver o filho, a filha, criança ou adolescente, de ter contato. Outra forma é omitindo do outro genitor informações importantes para o convívio com a criança ou informações importantíssimas, como, por exemplo, escolares, informações médicas. Tudo tem que estar repassado para ambos os genitores. O pai e a mãe devem conversar sobre o que a criança precisa, se ela tem alguma alergia. Então, todas as informações precisam ser tratadas entre ambas, não podem ser omitidas. Ao outro genitor dificultar qualquer forma de informação sobre o filho, de forma proposital, isso sim é considerado uma forma também de alienação parental. Eu quero dizer aqui que essa atitude de um genitor alienador, ela fere o direito da criança e do adolescente de ter uma convivência saudável com um outro genitor, certo? Isso pode ser considerado, inclusive, um abuso moral. Não pode ser aceito e não deve ser aceito pelo outro genitor. Se o genitor, que é alienado, percebe que está sofrendo essa alienação parental, ele deve tomar providências para que a sua relação com o seu filho ou com a sua filha não seja interrompida, para que não haja sequelas na criança em relação a esse pai ou a essa mãe, certo? Isso realmente é algo muito importante, porque a criança, ela está em formação, ela não tem discernimento ainda para saber o que é certo ou errado. Pois então, o descumprimento da autoridade daquele que tem a tutela ou guarda da criança ou adolescente, né? Quem tem a tutela ou guarda da criança ou adolescente tem que saber que o outro genitor também é pai e também é mãe. Ele também tem os direitos de exercer, né? Na verdade, se ele quer dar o amor àquele filho, àquela filha, ele não pode ser impedido disso e não pode haver a dificuldade nesse exercício da autoridade parental. Durante muito tempo, isso ocorreu nas famílias de forma silenciosa, ninguém falava sobre isso. Hoje isso já é um tema bastante debatido no mundo jurídico, porque é comprovado já que causa dano na criança e no adolescente, né? A criança e o adolescente, ela pode criar na cabeça dela falsas memórias. Hoje, um poder familiar saudável pode ser garantido pelo Estado, para que não haja interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, tendo em vista a supremacia do interesse do menor. Normalmente, a alienação ocorre quando o genitor ele se utiliza do filho para agir como uma forma de disputa ou vingança, né? Por causa de coisas passadas no relacionamento, coisas que aconteceu por um relacionamento que terminou de forma muito frustrante ou de forma bem radical mesmo. Às vezes nem aconteceu isso, mas o outro genitor, ele acaba gerando essa alienação porque não quer mesmo ter aquela pessoa perto, o pai. Sendo que o pai é pai, o pai não tem a ver com a antiga relação, né? Isso é preciso, o pai ou a mãe, né? Às vezes a mãe também faz isso. De estar impedida, do pai estar lá dizendo sua mãe não presta, sua mãe é uma vagabunda. Você tem que ter muito cuidado.
Eu vou falar mais na frente sobre outros fatores que isso pode acontecer, que no caso é uma responsabilidade civil, uma responsabilidade criminal, né? Isso é um assunto muito sério. Infelizmente, isso é um caso muito corriqueiro, né? Nas famílias brasileiras, isso acontece constantemente em diversas casas, em diversas famílias, e isso deve ser trabalhado, deve ser falado para que isso não ocorra, tá? É um problema silencioso, né? Que começa aos poucos, mas quando percebido, ele deve ser evitado, porque isso gera síndrome da alienação parental na criança, acontecendo distúrbio no psicológico dela, alterações no psicológico dela. Ela pode achar que ela não é amada, ela pode ser uma criança frustrada. Então, aquela atitude egoísta do pai ou da mãe, ela vai influenciar no filho dela de forma negativa, certo? E o Poder Judiciário, ele tá aí para ajudar a família para que isso não aconteça. Vale ressaltar que a criança e o adolescente são seres altamente indefesos. Então, ele tem um alienador como uma pessoa que ele pode confiar. Então, tudo que o alienador falar, ele provavelmente vai acreditar, porque são seres indefesos, eles estão em formação, certo? Então, é importante que a criança e o adolescente, eles cresçam em um ambiente saudável, de relação saudável entre o pai e a mãe, estejam eles juntos ou separados. Tendo em vista que os valores e fundamentos passados pelo genitor, eles vão ser absorvidos e levados para a vida da criança, né? Que ela vai ser um adulto futuramente, para que ela não reflita o que ela absorveu na vida dela, certo? Portanto, é importante que ambos os genitores, quando ocorra o divórcio ou a dissolução de união estável, eles conversem com a criança para que explique que ambos a amam e que isso não tem nada a ver com eles, certo? Isso é muito importante. Eu ressalto aqui também a questão da guarda compartilhada, que hoje é muito comum existir esse modelo de guarda, né? A unilateral ainda prevalece um pouco, mas já está mudando o cenário brasileiro. E em relação a isso, tem tudo a ver com o tema, né? Hoje eu não vou tratar sobre isso, mas é importante que aquele, se tem a guarda unilateral, ele respeite o outro genitor e saiba que os momentos de visita que vai ser concedido a ele são primordiais e super importantes. Não pode haver nenhuma forma de... Eu destaco também a questão dos avós, né, que eles também podem ser vítimas dessa alienação parental, fazendo com que não tenham contato com o próprio neto por causa desse conflito que há entre os genitores, né? Vai refletir também na relação de avó e neta, e neto, né? Ou neto, que infelizmente não fez nada para não ter o próprio neto, a própria neta perto, né? Isso atrapalha toda uma relação familiar, não só do pai ou da mãe. Então, eu achei importante frisar bem a questão da alienação parental e agora a gente vai mais para a parte jurídica, né? O outro genitor que é vítima também da alienação parental, que percebe que a criança está passando por alienação parental, ele deve buscar o Poder Judiciário urgentemente para que isso seja sanado, né? Porque se isso está correndo, e se faz muito tempo que isso está correndo, isso precisa ser evitado, isso não pode acontecer, isso não pode continuar a acontecer, né? Então, se está sofrendo alienação parental, primeiramente, todas as provas que você tiver, que a criança ela está com alteração, às vezes a criança mesma fala algumas coisas, né? Você precisa colher bem as provas, existem testemunhas também que podem lhe ajudar nisso. Então, depois de ter obtido essas provas, né, ou quando acontecer alguma coisa, alguma coisa grave, por exemplo, que dê para se ter sido vista por outras pessoas, eu aconselho fazer um boletim de ocorrência e depois, posteriormente, buscar o Poder Judiciário, já que de forma consensual isso não pode ser resolvido, né? Vale ressaltar aqui que eu aconselho, primeiramente, antes de buscar o Poder Judiciário, que haja um diálogo entre os genitores, né? Que se busque um diálogo entre ambos para que evite esse desgaste emocional do processo, porque o processo ele vai gerar sim um desgaste emocional. Mas, em último caso, se não tem como evitar, se está corriqueiro, não dá mais,
eu aconselho, vá para o Poder Judiciário para que isso não aconteça mais, para que evite, para que haja sanção, certo? Portanto, o Poder Judiciário, ele vai adotar algumas medidas preventivas, né? Quando ficar caracterizado que o genitor está querendo afastar o outro, está realmente acontecendo alienação parental. Algumas medidas podem ser feitas, dentre elas a advertência do genitor para que ele não faça isso, sob pena de aplicar multa, né, ao genitor que descumprir essa medida, a ampliação da convivência familiar com o outro genitor, a aumentar as horas de visita, a mudança da guarda, né, que pode ser compartilhada ou passar a ser unilateral, passar para outra pessoa a guarda, ou seja, suspender também o poder familiar do outro genitor, já que ele não para de fazer essa alienação parental. Essa última hipótese é um caso extremo, né? Só se verificar realmente que está interferindo muito no psicológico da criança, certo? Então, eu quero falar também aqui de outra lei, é a Lei 13.431 de 2017, que ela estabelece o tema de garantia da criança e do adolescente, e nela tem dizendo expressamente que a alienação parental, ela é sim uma forma de violência, uma violência psicológica para com a criança, tá? E nessa lei também tem dizendo que pode ser aplicada as medidas preventivas, medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, no caso de criança, né? Essas medidas protetivas de urgências podem ser aplicadas não só para as mulheres, mas também, em alguns casos, para homem e crianças, certo? Essa lei trata especificamente da criança, que essa medida protetiva presente na Lei Maria da Penha pode ser usada para a criança. E nessa lei, né, há um artigo que diz que em caso de descumprimento de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha, pode inclusive gerar prisão preventiva, né? Mas isso é um caso super extremo e eu não desejo realmente nem a intenção que isso aconteça. A intenção é que logo de início, né, ambos consigam conciliar, né, parar com essa alienação contra o genitor e que a criança possa ter uma convivência familiar saudável, certo? Por fim, destaco que esse processo ele deve ocorrer da forma mais célere possível e ele tramitará em sigilo, a fim de preservar a intimidade da criança e do adolescente, certo? Finalizando, eu quero deixar aqui o meu apelo aos papais e mamães para que evitem, né, para que não façam, na verdade, esse tipo de alienação. Às vezes é meio inconsciente, às vezes você está chateado, ou você é ressentido com o outro, né, ou com a outra por causa de mágoas passadas, e isso não pode interferir na relação do filho, né, com os pais. Os filhos e os pais, eles devem ter uma relação de amor, uma relação de companheirismo, devem sentir confiança. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido e que, se você conhece alguém que passa por isso e que pode se interessar por esse assunto, compartilhe esse vídeo para que ele alcance essas pessoas, tá bom?